Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Muito bem. Porque a Bíblia diz que somos iguais, mas ao mesmo tempo discrimina os homossexuais. Vamos entender primeiro que em nenhum lugar da Bíblia há uma discriminação contra os homossexuais. O que ela diz é que o sexo homossexual é pecado e é isso. Da mesma forma que declara que o sexo extraconjugal é pecado, mesmo que seja com consentimento e conhecimento dos parceiros. Alguma pessoa com segundas intenções pode dizer que isso é uma contradição, porque diz que somos todos iguais, mas discrimina os homossexuais. Não é o caso. Ela declara que ambas as formas de sexualidade são pecado. Se você quer viver o estilo de vida que as religiões que tomam a Bíblia como a palavra revelada de Deus consideram ideal, você deve se abster dessas formas de sexualidade. Mesmo que o sexo homossexual ou o sexo extraconjugal voluntário seja o que mais lhe atrai ou o que você mais aprecia. A questão da homossexualidade é mais interessante do que parece à primeira vista. No Antigo Testamento, entre os homens, era considerada uma das mais graves categorias de pecado, a abominação, como geralmente é traduzido. E como no antigo Israel não havia distinção entre direito civil e canônico, mas sim uma monarquia teocrática, os pecados eram punidos criminalmente. E a punição para o sexo homossexual era a pena de morte, assim como para a idolatria ou para a necromancia. Por quê? Porque Deus disse: nenhum porquê é dado em lugar nenhum. Então só se pode fazer suposições sobre os motivos. Curiosamente, a interpretação rabínica tradicional do mandamento sobre este assunto é que o sexo homossexual entre homens é proibido, mas não o sexo entre mulheres, que se enquadra numa categoria inferior de pecado, que é rebelião. Juntamente com palavrões, empréstimos e outras formas de roubo temporário, e em algumas interpretações rabínicas, uma posição minoritária, na verdade, sexo pré-matrimonial. O versículo relevante diz que maldito o homem que se deita com outro homem como se deita com uma mulher, mas nunca diz em lugar nenhum maldita a mulher que se deita com outra mulher. No entanto, a condenação da bestialidade afirma especialmente: maldito o homem que se deita com um animal, maldita a mulher que se deita com um animal. E a punição para a bestialidade também é dada simetricamente para não deixar margem para dúvidas. Matarás tanto o homem como o animal, e tanto a mulher como o animal. Eles morrerão juntos e morrerão às tuas mãos. Há até uma discussão sobre se uma mulher lésbica que já fez sexo inúmeras vezes com mulheres, mas nunca com homens, pode se casar com um levita ou um sacerdote, uma tributo dentro da tribo de Davi, dos descendentes de Araão e irmão de Moisés. Os sacerdotes só podem se casar com virgens e não podem nem mesmo se casar com suas próprias ex-esposas após o divórcio. Mas estranhamente podem se casar com suas cunhadas se ficarem viúvas sem terem filhos dos seus maridos. E os rabinos acabaram concluindo que sim, para fins religiosos, sexo e pênis na vagina e nada mais. Então essas mulheres são tecnicamente virgens. E no Novo Testamento, Jesus nunca disse nada sobre isso, mas as epístolas paulinas, consideradas canônicas por todos os ramos do cristianismo hoje, lemos que a pecaminosidade do sexo homossexual é um dos mandamentos explicitamente endossados, assim como a proibição de comer sangue. Alguns outros mandamentos do Taná
são explicitamente revogados no Novo Testamento, como a proibição de comer carne e de todos os outros. Apenas a indicação ambígua e imprecisa é dada de que a morte de Jesus, em uma espécie de sacrifício final da Páscoa, liberta o ser humano do julgamento da lei, de modo que a lei não se aplica mais. Razão pela qual, por 2000 anos, vários grupos cristãos têm debatido intensamente quais desses 313 mandamentos ainda se aplicam e quais não se aplicam mais, e por quê. Nas epístolas paulinas, no entanto, o sexo homossexual é considerado igualmente pecaminoso para homens e para mulheres. Tecnicamente, um bom cristão deve amar o pecador, mas odiar o pecado. Mas fazer isso é extraordinariamente difícil, então muitos cristãos caem no caminho fácil de ter atitudes discriminatórias em relação às pessoas que consideram pecadoras e assim evitam o pecado, especialmente aquele que os atrai de uma forma ou de outra como estilo de vida festeiro de alguém, ou aquele para o qual gostariam que houvesse uma consequência negativa imediata para que pudessem justificar mentalmente a rejeição desse estilo de vida. Na verdade, Jung explica isso. Assim você verá muitos cristãos de todas as denominações tendo atitudes abertamente hostis em relação a bebedores, a gays, usuários de drogas, pessoas que fizeram aborto, etc., como forma de proteger as suas próprias crenças. A persona e a sombra, na compreensão da teoria psicológica de Jung, muitas pessoas vivem nas suas sombras aquilo que gostariam de viver na sua persona. E algumas pessoas vivem na persona aquilo que realmente sentem e que são. E por isso causa inveja em quem não consegue viver aquilo que o outro vive. Então é como se dissesse assim: alguém sai muito de casa e vai muito a festas. Eu gostaria de fazer isso, mas não posso. Então eu odeio quem pode fazer. É essa a ideia. Alguém é gay e se mostra gay para todas as pessoas e vive bem e é feliz. Eu gostaria de ser assim, mas eu não posso. Eu casei, eu tenho filhos e eu tenho uma persona para honrar e não posso viver isso. Então eu vivo isso na minha sombra e odeio quem vive isso na sua persona. É isso aí, gente. A Bíblia pode até condenar a homossexualidade, existem várias controvérsias quanto a isso, mas condena para quem quiser seguir. E se você for perguntar assim, e Jesus o que pensa disso? Que Jesus fala sobre isso? Nada. Jesus não se interessa em falar sobre homossexualidade. Não é um interesse principal de Jesus. Não tem significado nenhum para Jesus a homossexualidade. Tem o ódio, a raiva, a destruição, a ganância, a maldade, a morte, o sofrimento. Isso Jesus se preocupava, mas se a pessoa é gay ou não, isso nunca foi preocupação de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.